Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é Jesus, o Filho de Deus. Alô, amigos? Deus nos diz em sua palavra que Ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis. Mais do que nenhuma outra, é a vida de Jesus de Nazaré a que maior influência tem exercido no decorrer da história humana. Mas quem foi Jesus? Qual é a sua ligação com os desvelados desígnios do Criador de resgatar do pecado e da morte a sua criação humana? Francisco e Ernesto aqui estão para debater esta e outras questões afins no seu habitual espírito de tolerância e boa vontade para com todos. Estes programas são transmitidos em escala internacional e são trazidos até vocês pela Associação Aurora dos Estudiosos da Bíblia, editora da revista Aurora. Bem, começamos com você, Francisco. Obrigado, Ernesto. Parece que o debate sobre o tema Jeová despertou um grande interesse, a avaliar pelo grande número de ouvintes que requisitaram o livrinho Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou muito contente, sabe, Ernesto, por termos agora a oportunidade de abordar o tema Jesus, o Filho de Deus. Bom, eu também estou contente, Francisco, da leitura do livrinho Pai, Filho e Espírito Santo, Father, Son and Holy Spirit. Sobressai a ideia de que Jesus, o Filho de Deus, é uma personalidade distinta do Pai Celeste, pois trata-se, na realidade, de duas individualidades distintas. Mas gostaria de fazer algumas perguntas sobre este ponto. Uma delas baseia-se em João, capítulo 10, versículo 30, onde vem citada a frase de Jesus: Eu e o Pai somos um. Mas não será isto, Francisco, uma prova de que o Pai do céu e seu Filho Jesus são, na realidade, uma só pessoa? Se não, como se explica tal afirmação? Bom, no capítulo 17 de João, é citada a passagem em que Jesus reza para que os seus discípulos sejam um com ele, tal como ele e o Pai Celeste são também um só. Penso que no final Jesus e a sua igreja inteira serão tornados um, isto é, serão uma só pessoa, não é isso, Ernesto? Certamente que não. É evidente que, neste caso, Jesus se referia a um ideal de unidade a ser atingido. Isto é, a igreja inteira deve estar em perfeita harmonia com Jesus, sempre solícita em cumprir a sua vontade. Não será isso? Obviamente que sim. E conforme as próprias palavras de Jesus, é ainda nesse mesmo sentido que ele e o Pai são um. Repetidamente, Jesus salientou a ideia de que viera a este mundo não para fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade do Pai Celeste que o havia enviado. A vontade do Pai do céu foi sempre a norma orientadora na vida do Mestre. Podia dizer com verdade: eu e o Pai somos um. Bem, nesse ponto temos que aceitar a explicação dada por Jesus. Mas, Francisco, em João 14, 9, Jesus diz: Quem me viu, viu o Pai. Esta passagem prova claramente que Jesus e o Pai são um só, em pessoa. De forma nenhuma, Ernesto. No Antigo Testamento, disse que nenhum homem poderia sobreviver se tivesse tido uma visão direta de Deus. É, pois, evidente que Jesus não queria dizer que aqueles que o viam a ele estavam, de fato, vendo ou olhando para Jeová, o grande Criador do universo. Então, o que é que Jesus queria dizer? Simplesmente que tinha vindo ao mundo como representante do Pai Celeste e que tudo o que dizia e fazia era apenas aquilo que o Pai dos céus teria dito e feito se tivesse visitado a terra pessoalmente.
Além disso, Jesus, uma vez encarnado para o ser redentor do mundo, era, tal como Adão antes da queda, a imagem de Deus, pelo que nesta maneira especial era também verdade que os que o viam, a ele viam o Pai. Francisco, não é a Bíblia que diz que Jesus e o Pai Celeste são iguais em todos os aspectos? E não será isto o bastante para constituírem uma só personalidade? Não, Ernesto, a Bíblia não diz isso. Antes, pelo contrário. O próprio Jesus afirmou: meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. É por essa razão que, ao realizar milagres, Jesus sempre deixava bem claro que o poder que usava lhe vinha do Pai dos céus. O Pai realiza as obras. Tal era o testemunho do próprio Jesus. De certo, Francisco, que eu nunca ousaria contradizer o testemunho do próprio Jesus. Todavia, há uma outra passagem que precisa ser explicada. Nós a encontramos no 1º capítulo do Evangelho de João. Aí se lê: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Este, portanto, é o primeiro versículo. Depois, já no versículo 14, podemos ler: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Neste passo, afirma-se que o Verbo era Deus e que o Verbo se fez carne. Não estará aqui a prova de que o próprio Deus se fez carne? Não há dúvida, Ernesto, de que esta passagem requer uma certa análise crítica. Por exemplo, o Verbo que se fez carne é mencionado como o unigênito do Pai. Como poderia ser Jesus o unigênito do Pai se fosse ele mesmo o Pai? Isso é difícil de compreender, não há dúvida. É por isso mesmo que eu lhe pedi que me explicasse essa passagem melhor. Ernesto, não há explicação possível e lógica se não se admitir um fato claramente baseado na Sagrada Escritura, a saber, que o Pai Celeste e seu Filho bem-amado são duas entidades distintas. No livro das Revelações, capítulo 3, versículo 14, fala-se de Jesus como princípio da criação de Deus. E no 1º capítulo do Evangelho de João, que você citou, Jesus é descrito como primogênito do Pai, participando em todas as outras atividades criadoras do Pai. Isto quer dizer que Jesus foi um ser criado, então. A Bíblia assim o diz, Ernesto. Deve estar lembrado de que na discussão que tivemos há algum tempo, ficamos a saber que é só a Jeová que a expressão de eternidade em eternidade é aplicada. O nome Jeová quer dizer alguém que existe por si mesmo. E o Pai Celeste diz-nos, na sua palavra, que ele jamais dará o seu nome a outrem. Devemos então admitir que aquele que é chamado o Verbo, antes da sua existência humana, representava realmente a única criação de Deus. Assim é de fato, Ernesto. João explica que todas as outras coisas foram feitas por ele. Ele estava associado ao Pai em toda a sua atividade criadora. Foi ao seu Filho que o Pai Celeste se dirigiu quando disse: façamos o homem à nossa imagem, como se lê no Gênesis. Francisco, o que é que quer dizer a palavra verbo no contexto em que se menciona e o Verbo se fez carne? Bem, Ernesto, verbo é a tradução de uma palavra grega, logos, que quer dizer porta-voz ou representante. Tal era de fato a posição ocupada por Jesus na sua existência pré-humana. Mas, Francisco, como já mencionei, diz-se aqui no 1º capítulo de João que o Verbo era Deus. Ao passo que você está me dizendo que ele era apenas o seu representante ou porta-voz. Bom, Ernesto, a tradução desta passagem, segundo a Vulgata, versão comum, não é muito clara. De acordo com o texto grego, esta passagem deveria ler-se assim: no princípio era o Verbo, e a palavra estava com o Deus, e o Verbo era um Deus. Como vê, o texto grego faz uma distinção entre o Pai e o Filho, sendo o Pai o Deus, enquanto o Filho nos é apresentado como
um Deus. Bom, mas mesmo assim, ele continua sendo um Deus, não é verdade? Certamente, certamente. Mas não esqueça, Ernesto, que na Bíblia os nomes Deus e Logos são usados num sentido muito amplo. No Novo Testamento, a palavra grega theos é a que mais frequentemente se traduz como Deus, mesmo quando referida ao demônio. Na segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o demônio é chamado o Deus ou Theos deste mundo. A palavra Theos, só por si, significa alguém muito poderoso. O Logos era, pois, alguém poderoso, mas o Criador, o Pai Celeste, esse era o Todo-Poderoso, e assim é designado repetidamente ao longo da Bíblia. Bom, de fato, tudo parece ser muito convincente, mas nós não acabaremos por diminuir a estima por Jesus se pensarmos dele como o Filho de Deus simplesmente, e não como sendo Deus ele mesmo. Não, de forma alguma, Ernesto. Pelo contrário. Isso deverá antes aumentar a nossa admiração por Jesus e reservar-lhe um lugar mais elevado que nunca, quando nos damos conta de quem realmente ele é e o lugar de tanto relevo que ocupa no plano divino. O Pai Celeste é o próprio a nos dizer que temos obrigação de honrar seu Filho tal como o honramos a ele. Deus ordenou também aos próprios anjos que adorem o seu fiel e bem-amado Filho. Não há dúvida que o nome de Jesus é muito precioso para todos os cristãos. Quando o Logos desceu à terra, fez-se carne. Sabemos que, como ser humano, ele foi condenado à morte e crucificado. Tudo isso, sabe, Ernesto, foi necessário para que a humanidade degradada pudesse ser resgatada da morte. Sim, eu sei. A própria Bíblia nos diz que ele se entregou como resgate por todos nós. Mas também sabemos que ele ressuscitou de entre os mortos. Qual é exatamente a posição de Jesus após a ressurreição? Será ele ainda um ser encarnado? Não, Ernesto. O mesmo Jesus afirmou que ia dar a sua carne pela vida do mundo. Foi condenado à morte e executado ainda em carne, mas ressuscitou de entre os mortos já como um ser divino e glorioso, sendo agora o Cristo divino. A Bíblia refere que ele foi colocado na mais elevada posição de todo o universo, à direita do trono de Deus. Encomende já o referido livreto que lhe será enviado grátis e livre de encargos se escrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60, New York, New York. Código postal 10116, USA. Volta a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.